Oi, oi. Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre integração social de Émile Durkheim. O sociólogo francês Émile Durkheim, ele com a sua teoria integração social, mostrando como as partes da sociedade e suas instituições e os seus indivíduos se relacionam de forma harmoniosa e estável. A partir de uma das suas proposições, trata-se de fatos sociais como coisa. A coisa significa conhecimento, tá? Toda vez que nós tratamos de alguma coisa, é algum conhecimento. Exemplo, a pandemia. Dentro dessa parte, da questão da pandemia, nós temos a questão da teoria, se trata como fatos sociais. Essa teoria afirma que, se possível, observar as inserções e os fatos sociais ao nosso derredor. Então, por serem fenômenos objetivos exteriores ao indivíduo, o indivíduo não tem como resolver. Então, ele tem que buscar a nossa questão educacional, ele tem que buscar a questão da saúde, a integração, fazer com que possam descobrir quais são esses fatos sociais, que é a pandemia. O primeiro fato social é a doença, o coronavírus. Então, muitas das vezes nós não sabemos o que é isso. Nós temos que ir aos centros de saúde, fazer os exames para descobrir o que é esse fato social. A segunda questão dos fenômenos é observarmos o exterior ao indivíduo. Por que está acontecendo essa pandemia? O que é isso? Como evitar? Então, na parte educativa, nós temos a questão de como evitar e como combater. Isso não é eficaz, mas nós podemos muitas das vezes entender e compreender o porquê disso. Então, o fato social é que existe esse coronavírus, uma doença. A pessoa que não quer se contaminar, ela vai ao médico, verifica o que está acontecendo, entender e começa a colocar em prática. Por exemplo, para que nós possamos evitar, não é uma forma concreta, mas é o que está no momento, um fato social, é que nós devemos lavar a mão, buscar orientação, fazer exame, saber se está com coronavírus, saber o que é, dentro da característica social. Então, o indivíduo, para que ele possa combater, ele usa os métodos que são orientados através da mídia, através da questão social. Muitas das vezes, as pessoas desorientadas contraem o coronavírus e muitas das vezes chega até a morte. Esse fato social destrói famílias, é isso. Um fato social da pandemia é que muitas das vezes os familiares chegam a perder várias pessoas da mesma família. E as pessoas que buscam conhecimento, buscam manter uma higienização, buscam o conhecimento, que é a coisa sobre a pandemia, muitas das vezes elas conseguem se livrar de pegar esse vírus, que traz muitas consequências. Essa teoria afirma, se possível, observar a inserção dos fatos sociais, o que acontece ao nosso derredor. As ideias de Durkheim estão em sintonia com o funcionalismo. O funcionalismo é que todos tenham conhecimento e todos sigam os mesmos objetivos. Essa corrente de pensamento é compreender a instituição, exercer as funções específicas necessárias para uma sociedade, que podem ser observadas, comparadas com o objetivo. Nesse sentido, ele é considerado um representante positivo. Então, dentro da sociedade, ela é posteriormente a questão da realidade da natureza. Por esse resulta-se a combinação da consciência dos individuais. Então, o positivismo e o funcionalismo é justamente isso, que todo indivíduo seja realmente em sintonia. A questão positiva. Então, Durkheim acredita que a prioridade do social sobre o indivíduo é a separação da realidade específica, a realidade da natureza em que vivemos, que é o exemplo da pandemia. Então, a soma de tudo isso é produzido
que a divisão social, cada ideia, cada coesão social, o sentido da solidariedade produzida por todos, que todos tenham o mesmo pensamento sobre a questão de um fato social. Eu dei o exemplo do coronavírus, né, que atualmente está acontecendo isso, mas existem outros olhares, existem outras questões sociais. Exemplo, a teoria da ação social de Max Weber. A teoria da ação social de Max Weber, o alemão, é uma concepção objetiva da realidade social. É a concepção do que está acontecendo, a fazer uma análise do que está acontecendo. Então, essa é a teoria da ação social. Buscar o histórico, verificar de onde veio, como veio essa pandemia, como chegou até nós. Então, a questão social é compreender o que é, né, essa pandemia. Para Max Weber, é a teoria da ação social, é a forma de expressar e relacionar entre os indivíduos de uma determinada sociedade. Então, cada um tem a sua teoria, a mídia, a questão social, os cientistas, que nós temos que dar importância para os fatos que estão acontecendo ao nosso derredor. A aula de hoje foi essa e vamos ver na próxima. Beijos. Fiquem aí buscando conhecimento sobre sociologia.